Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos à nossa aula 17 do nível 2 de Técnicas de Medicina Transpessoal. Espero que tenham tido um excelente almoço. Hoje de manhã tivemos uma aula muito interessante também sobre o poder da oração e esta não era para ser a sequência dessa aula, mas no seu conteúdo vai acabar por ser. E porquê? Vamos falar aqui de energia angelical e celestial e de alguma forma vamos ao encontro da matéria que estivemos a dar hoje de manhã. Então, passando para o nosso próximo slide, em que vem precisamente o título da nossa aula de hoje, no slide seguinte vou deixar-vos uma pequena reflexão que nos vai trazer também aqui um bocadinho o que vai ser este pedacinho de tarde para nós hoje. No momento em que nos comprometemos com o bem maior, o nosso divino, ele mesmo coloca-se em movimento, todo um fluir de acontecimentos surge a favor, não tenha dúvida que é mesmo assim. Hoje, dando início então à nossa matéria de hoje, um bocadinho mais leve se calhar que as matérias anteriores e passando já para o nosso próximo slide, vamos falar então de anjos, arcanjos e também arqueias. Vamos conhecer um bocadinho melhor quem é ou quem são esta trilogia e este grupo maravilhoso celestial que nos acompanha subtilmente. Há quem os veja de várias formas, eles manifestam-se de várias formas, é verdade, e são realidades muito mais presentes na nossa vida do que podemos imaginar. Então, os anjos são, por definição, os mensageiros de Deus. Esta, digamos que é a designação, o nome atribuído à palavra anjo. Os arcanjos encontram-se hierarquicamente acima dos anjos, portanto, estão numa hierarquia superior e denominam-se os arquitetos de Deus. São energias que trabalham em conjunto, lá em cima é tudo em espírito de equipa, orientando-os e supervisionando também o seu trabalho para que a sua missão seja cumprida. E a sua missão qual é? Ajudar aqui, nós que estamos aqui embaixo, a cumprir também a nossa vida, o nosso propósito de vida. E as arqueias? Pois é. Quem são as arqueias? As arqueias são o complemento divino dos arcanjos. No fundo, representam aqui a sua alma gêmea, o lado feminino, mas também o alimento espiritual do arcanjo. Digamos que é o complemento, o combustível e a emoção que vai ser associada a esta energia guerreira que vai atuar. Então, digamos que o complemento feminino ou arqueia vai ser o alimento que vai sustentar esta atitude ou esta energia. Por isso é que eu vos dizia que esta aula que estamos agora a assistir tem um pouco a ver com a aula desta manhã. Então, o lado das arqueias, o seu propósito em termos de complemento divino dos arcanjos, têm como função expandir esta consciência do arcanjo, ou seja, expandir a sua própria energia de atitude para que se materialize. E cada arcanjo vai ter um complemento, uma energia em termos de combustível que vai sustentar a intenção do propósito do arcanjo. Sim, porque nós podemos pedir aos arcanjos ajuda em determinadas situações e para determinados propósitos que queremos alcançar. Então, o complemento divino vai ajudar o arcanjo a desempenhar a sua função e que pertençam e comandem de alguma forma também todo este processo, mas a intenção mais curiosa é que vão ajudar cada arcanjo a desempenhar o seu papel, que por sua vez vão chegar até aos anjos. E às vezes os anjos até somos nós. Porquê? Porque acabamos por, ao pedir a ajuda de um arcanjo ou de um anjo, no sentido de o auxílio que desejamos alcançar, nós vamos resgatar mesmo a arqueia. E nós já vamos perceber porquê. Então, no próximo slide, nós vamos aqui encontrar uma descrição pormenorizada e agora vamos ao encontro precisamente desta matéria para encontrarmos como comunicar com toda esta força maravilhosa celestial. Entre os arcanjos existem 7
que se destacam mais. Digamos que acabam por ser aqui os arcanjos que estão mais em contacto connosco e possuem também 7 dons divinos. Então, os arcanjos dos 7 raios, que é de quem vos falo agora, têm aqui também uma referência na Bíblia, em que fala precisamente dos 7 arcanjos com as 7 trombetas e que estavam perante Deus, mas só nos foram dados a conhecer, e aqui também pode ser uma questão cultural, na verdade, mas foram-nos dados a conhecer 3: o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel e o arcanjo Rafael. Mas faltam 4, porque eles são 7 arcanjos. Mas cada um destes arcanjos, e nós já vamos perceber que são mesmo 7, pertencem também a um raio divino. E cada raio tem uma perspectiva, tem uma intenção e também tem uma energia associada a essa própria cor que ele representa. E nós poderíamos eventualmente falar aqui de cromoterapia, porque cada cor tem uma influência através da luz do sol que vai trazer uma determinada vibração e frequência energética. Por exemplo, o vermelho tem uma determinada energia e ao atuar em nós vai produzir uma determinada sensação. Neste caso do vermelho traz vitalidade e uma sensação de a pessoa ficar desperta. Por exemplo, o azul clarinho, o azul bebê, acaba por nos trazer outra vibração energética um pouco mais suave, que poderá eventualmente até ser eleita como uma cor favorita para um quarto onde descanse e durma, porque esta energia é uma energia extremamente tranquilizante e também repousante. Ou seja, cada cor tem uma vibração de energia. Então, se reportarmos esta vibração em termos de conteúdo energético para os nossos arcanjos, eles vão representar aqui também um potencial energético, uma vibração de energia que nos pode trazer uma determinada sustentabilidade de força para atuarmos na nossa própria vida face a situações que precisemos de viver ou mesmo de resolver. Então, cada vez que eu vou utilizar agora aqui esta expressão, evocamos um arcanjo, nós estamos a pedir ajuda num determinado sentido e vamos absorver, vamos resgatar uma determinada força. Só precisamos de aprender como fazer e vamos já passar para o nosso próximo slide. E neste próximo slide vou-vos apenas contextualizar mais 2 situações. Os arcanjos dos 7 raios, que são os nossos amiguinhos de hoje, ensinam-nos, inspiram-nos e orientam todos aqueles que queiram aceder e sintam apelo a aceder a esta consciência. É possível aceder a esta consciência e ver na nossa vida resultados desta mesma conexão. Cada arcanjo e toda a sua equipa celestial, que nós já vamos ver que não são só as arqueias e também os anjos, que estão de alguma forma dentro desta hierarquia, trabalham para expandir num determinado dia específico da semana. Hoje é sexta-feira, já vamos ver qual é o arcanjo de hoje. Vão, na verdade, ajudar a expandir estas vibrações, estas 7 vibrações de acordo com cada dia da semana, que vai permitir que determinadas qualidades divinas possam ser elevadas e potenciadas neste mesmo dia. Então, o arcanjo acaba por ter aqui a função de administrar, cada arcanjo tem a função de administrar em cada dia da semana uma força celestial que nos vai ajudar ou contribuir a viver determinadas situações no nosso dia-a-dia. Então, no próximo slide, nós vamos aqui ao encontro, então, dos 7 raios sagrados, que vamos encontrar cores, como já falei há pouco, mas também vamos encontrar cada arcanjo associado a cada dia da semana e, por consequência, a cada cor que se manifesta nesse mesmo dia. Então, no próximo slide, cada arcanjo governa uma chama de luz divina, uma cor, como nós
já falámos há pouco, mas cada chama produz e tem uma cor diferente, apesar da cor universal ser uma só, que é a cor branca, o chamado branco-luz. Mas cada cor que depois é expressa através deste desdobramento desta luz quando entra no nosso planeta através da atmosfera. Não vamos falar agora aqui de física quântica, mas vamos só perceber que esta luz é desdobrada em 7 cores e, por curiosidade, se pensarmos um bocadinho, vamos ver então aqui e vamos ao encontro de 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris, os 7 chakras, enfim. Então aqui o número 7 está muito associado a esta questão da espiritualidade e tudo o que se manifesta através dela. Os 7 arcanjos representam aqui uma luz que é expressa em cada dia da semana específico, e nós já vamos ver qual é, mas também que se manifesta através dos nossos chakras, que são tão importantes como sendo centros vitais energéticos do nosso organismo. E nos 7 dias da semana também. E como vos disse, hoje é sexta-feira. Quero ver quem é que vai estar atento para descobrir qual é o arcanjo que governa, e a arqueia também, que governa o dia de sexta-feira. Mas antes de entrarmos no conjunto e na equipa arcanjo-arqueia, vamos conhecer também quais são os outros elementos destas equipas celestiais que atuam em conjunto com os arcanjos para nos poder ajudar aqui, a nós seres que estamos aqui neste planeta, a ter uma vida muito mais tranquila. Vamos encontrar, por exemplo, os 7 Elohins, que são considerados os 7 espíritos de Deus com o poder de Deus, lá está, do divino, e que correspondem também a uma administração celestial que colaboram e que representam também esta energia divina. Depois vamos encontrar também nos 7 raios sagrados, além dos 7 Elohins, vamos encontrar também no próximo slide a indicação dos 7 Coans, que são os mestres ascensos e que já viveram no planeta, portanto são seres que já habitaram no nosso planeta noutras vidas. Não vamos também entrar aqui hoje em matéria de vidas passadas, mas são espíritos que já habitaram no nosso planeta, que ascenderam e que tiveram de facto aqui uma evolução tão grande que hoje estão num patamar celestial em que podemos de alguma forma classificá-los como mestres. É que aqui na Terra não há mestres, mas no mundo celestial é lá que vivem os verdadeiros mestres. Então, os mestres são pessoas que já passaram pelo processo evolutivo terreno e que já não precisam de encarnar. Ou, se eventualmente o fizerem, eventualmente vêm numa missão, não num processo de aprendizagem, porque já atingiram aquilo que nós chamamos a evolução espiritual. Depois temos os 7 arcanjos também, que no fundo são um dos protagonistas desta aula de hoje e que são considerados também, como já referenciei, os arquitetos do divino e correspondem à parte do Espírito Santo. Os Coans, que são os mestres ascensos, esqueci-me de referenciar, têm no fundo a ligação a toda a parte de evolução espiritual e não precisam de encarnar, mas correspondem à força terrena associada ao Filho. Vamos imaginar, temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tem a ver com o Filho, a parte material. Ou seja, então, o Coan, que é um mestre ascenso atual e que já foi um filho de Deus no plano físico, evoluiu e, portanto, já não precisa de encarnar. Portanto, esta é, no fundo, a função da nossa vida terrena e, um dia, quem sabe, todos podemos alcançar esta mestria de outra forma, mas neste momento estas forças celestiais, e este é o grande propósito também desta aula, é percebermos que elas existem e que podemos recorrer a elas de várias formas. Umas já tiveram a experiência de serem filhos, de andarem por aqui como nós andamos agora e já fizeram o seu processo evolutivo, portanto podem nos iluminar com a sua sabedoria e com a sua experiência.
outras forças que se aliam e que de alguma forma todas elas desempenham aqui em conjunto um papel fundamental nesta grande força celestial. Podemos atribuir muitos nomes, eu hoje chamo anjos, arcanjos e arqueias, mas na verdade esta energia funciona e é possível mesmo trabalhar energeticamente com estas forças divinas. Como já vimos, os arcanjos são os arquitetos do divino e depois temos as arqueias, que é o complemento feminino, a alma gêmea de cada arcanjo e que trazem ao arcanjo a consciência. No próximo slide, nós vamos então aqui só contextualizar cada arcanjo corresponde a um cada arcanjo corresponde a um raio dos 7 raios sagrados, ou seja, que vamos encontrar em 7 dias da semana. Cada raio, cada arcanjo, cada dia possui uma cor, possui uma oração específica, lá está, tem um Cão, tem um mestre ascenso, tem o Elohim, tem a arqueia, tem os anjos também, ou seja, não imaginam a quantidade de seres celestiais que nós temos a suportar a nossa existência, quer individual, quer coletiva. É uma equipa celestial enorme. E, como já disse há pouco, podemos solicitar a sua ajuda através de muitas formas. A oração, que é mais um agradecimento, como vimos também na aula anterior, mas também pode ser a porta de acesso a nos conectarmos a toda esta energia. E em cada dia da semana vamos encontrar, lá está, esta equipa celestial e formas, ferramentas de nos conectarmos a eles e pedir aquilo que é, no fundo, o desejo a alcançar de acordo com a nossa própria intenção. Então, os decretos e mantras ou orações são ferramentas de conexão e de proteção que nos vão trazer, através da nossa própria consciência, a arqueia, que é aquilo que nós queremos atingir, mas também toda a luz e orientação. É uma clareza, uma chamada iluminação que estas forças celestiais permitem na nossa vida. Antes de entrarmos nos 7 raios principais, ou os 7 arcanjos e os dias da semana, vou-vos só deixar aqui 2 raios que não estão inseridos enquanto contexto visível e são os menos falados, mas eles suportam de alguma forma todos os outros, que é o raio dourado e o raio prateado. Um vem da lua e o outro vem, lá está, da luz do sol, o feminino e o elemento masculino, que é o sol. Da mesma forma que um raio de sol é um prisma, não é? Ou seja, o raio do sol, ao passar por um prisma, é refratado em 7 cores. Da mesma forma, a luz espiritual acontece-lhe exatamente a mesma coisa. Acaba por se desdobrar em 7 cores diferentes. Então, o Sol emite para a Terra a luz branca, que depois, no fundo, é desdobrada em 7 cores que se vão manifestar no céu através do arco-íris, no chakra, não é? Através do nosso corpo físico e em tantas formas. Se estivermos atentos, vamos ver cores e anjos em todo o lado. Então, cada raio tem uma cor, como eu já referi, uma frequência e uma qualidade específica em termos de consciência sagrada. E é mesmo isso que vamos ver já no próximo slide. Então, as 7 cores dos 7 raios do arco-íris ou dos 7 dias sagrados da semana acabam por ser uma divisão natural da luz branca que vem do cosmos, que vem do Sol, vem da grande estrela que representa aqui o elemento masculino e que é, no fundo, a mais pura forma de expressão de luz através da sua centelha divina, que é o seu sagrado coração, o seu coração sagrado, a sua essência mais pura, o que quiser chamar. E depois no fundo, esta projeção desta luz espiritual, desta luz divina, que é a sua centelha divina, manifesta-se através do seu corpo espiritual e através da aura e dos 7 chakras. Não vou falar hoje em chakras, já sei que sabem a posição deles e o que é que eles representam, mas vou só falar aqui do significado da cor no propósito
da iluminação a atingir através de cada raio sagrado. E então o azul vai permitir o poder, e o poder, lá está, não é o poder do ego, é o poder espiritual, o dourado, sabedoria, o rosa, amor, o branco, a pureza, o verde, a cura, toda a gente sabe, arcanjo Rafael, rubi, devoção e violeta, transmutação ou transmutação. No próximo slide, vamos só então aqui dar início à primeira compreensão sobre a manifestação destes raios. Cada alma encontra-se sintonizada e reage melhor a uma destas 7 cores. Quem nasceu, por exemplo, à sexta-feira tem um arcanjo que rege e um propósito a atingir e também um potencial que vem consigo. Quem nasceu ao sábado, a mesma coisa e por aí adiante. Então, cada dia da semana também tem um significado de evolução para nós, que estamos deste lado. Para a nossa cruzada celestial que nos acompanha, acaba por representar aqui a nossa ajuda subtil, que está do outro lado, que nos vem ajudar, não só para quem nasceu num determinado dia da semana, mas para quando queremos potenciar alguma coisa que queremos fazer na nossa vida num determinado dia da semana. Ainda estou para perceber aqui algumas coisas sobre alguns contextos, mas às vezes existem situações que se sincronizam naturalmente quando estudamos estas coisas. Eu nasci uma sexta-feira, adoro o dia de sexta-feira e também estou aqui a dar aulas à sexta-feira e muitas coisas boas acontecem na minha vida à sexta-feira. Então, para mim, a sexta-feira tem um significado especial por tudo aquilo que lhe é atribuído naturalmente e por a minha própria experiência de vida. E tenho a certeza que, para cada um de vocês, existe um dia que vos traz uma sintonia diferente ou um prazer diferente. E não é só por ser véspera de fim de semana, porque eu também trabalho muito ao fim de semana, mas a intenção que lá está tem a ver também com a própria energia que se manifesta. Então, só para recapitularmos aqui, esta possibilidade de conexão através destas 7 cores também nos permite esta interpretação do que é que significa todo este propósito associado à vibração do próprio dia, mas cada caminho, cada cor atribuída a um caminho, também nos permite aquilo que chamamos o caminho interno e corresponde, na verdade, ao percurso espiritual individual que cada alma escolheu para trilhar no seu próprio caminho terreno, enquanto seres vivos aqui encarnados, e que, de alguma forma, tem a ver com o propósito de vida, também com o seu livre-arbítrio, mas tem a ver com o seu propósito, acima de tudo com o seu propósito em termos de crescimento e evolução espiritual. No plano divino e no reino celestial, no nosso mundo celestial, onde vivem os nossos arcanjos, anjos e arqueias, é um mundo que vibra sobre o nosso planeta, como se fosse uma aura do nosso planeta, e digamos que esta aura vai lançar sobre o mundo físico vibrações e energias. E vamos encontrar aqui os 7 raios sagrados, como já vimos. E todas as atividades correspondentes a cada cor vão determinar uma forma, vão determinar um resgate, vão determinar uma possibilidade de evolução de acordo com a energia também que se está a manifestar. Então, vamos imaginar, se o dia mais favorável para fazer um exame é a quarta-feira, a pessoa pode aproveitar esta oportunidade para, na quarta-feira, direcionar todas estas energias, porque digamos que a conjuntura ajuda nesse sentido. Não só em termos de propósito individual, mas também em termos de propósito coletivo, é possível beneficiar neste nosso caminho interno, mas também no caminho coletivo, toda esta força celestial
e podemos recorrer a ela de todas as formas, mas há dias específicos em que elas se manifestam naturalmente e um deles é o dia em que nasceu. Vamos passar para o nosso próximo slide e vamos então estudar aqui um bocadinho, de uma forma divertida e leve, os 7 raios sagrados, mas também os dias da semana em que corresponde. Está na hora de verificar qual foi o dia em que nasceu, se foi ao domingo, à segunda, à terça, à quarta, enfim, para perceber para já qual é o arcanjo e a arqueia que acompanha a sua vida e que está sempre lá. Depois, a partir desta pequenina equipa, tem muitos mais que estão consigo, mas estes estão seguramente lá. Foram os que trouxeram quase em mão para o dia do seu nascimento. Não é o dia do anjo da guarda que está aqui representado, porque o dia do nosso nascimento também representa aqui que tínhamos aqui um outro anjinho da guarda que nos acompanha neste percurso de entrada neste mundo. Não é esse anjinho que eu estou a falar, como vê, nós temos muitos. É o dia que representa a sua vibração energética em termos do seu próprio processo de vida, do que traz enquanto potencial de ser divino para viver aqui. Então, interprete estes próximos slides como sendo uma descrição do poder divino de cada raio, que está aqui para que possa usufruir. Uns já têm por natureza, outros pode potenciar e pode agarrar todos da mesma forma. Então, no dia que vamos começar, porque existem teorias que preferem começar à terça-feira, atribuindo à terça-feira o primeiro raio, eu vou considerar aquilo que é o standard em termos de manifestação de energia, se bem que podemos resgatar todos os raios todos os dias para nós. Então, o primeiro raio representa o raio azul e é o domingo, o dia que se manifesta em maior expansão e abundância. O segundo raio tem a cor amarela dourada e manifesta-se mais à segunda-feira. O terceiro raio, vamos encontrar a cor cor-de-rosa, mais intensa, à terça-feira. O quarto raio é branco e manifesta-se mais intensamente à quarta-feira. O quinto raio é verde e manifesta-se mais intensamente à quinta-feira. O sexto raio é rubi e manifesta-se mais intensamente hoje, sexta-feira. O sétimo raio é violeta e manifesta-se muito mais intensamente ao sábado. Está bem? Então, vamos avançar para o próximo slide e vou-vos então, não vos vou dar a descrição também sem vos contextualizar na informação que cada um representa para sermos mais fácil também acompanhar. Eu não fui buscar nenhuma imagem de nenhum arcanjo, até porque a maior parte das imagens tem direitos de autor. Eu estava a pensar fazer uns desenhinhos, mas não tive tempo para complementar os nossos slides, mas espero que o conteúdo que esteja aqui seja tão apelativo e que imaginem então com o vosso coração o que é que representa para vós cada raio e cada arcanjo e cada arqueia, se bem que há muitos que não precisamos de imaginar porque eles vêm logo ao nosso encontro. Então, no primeiro raio, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar a chama azul. Vamos encontrar como sendo o arcanjo regente São Miguel Arcanjo. A definição do nome São Miguel Arcanjo significa o que é como Deus. A arqueia, lá está, como vos disse há pouco, é o complemento do arcanjo. Para o caso do arcanjo Miguel, é a fé. Portanto, sempre que estamos a fazer o apelo a São Miguel Arcanjo, nós, na verdade, estamos a resgatar a fé. Estamos a resgatar a consciência que representa o complemento divino do arcanjo, mas que é aquilo que nós vamos em nós integrar para poder viver aquilo que foi o propósito do pedido ao arcanjo. Então, quando pedimos a São Miguel Arcanjo ajuda, o que ele nos transmite é a possibilidade da fé, e a fé traz-nos imensa coisa. Só por curiosidade,
E eu sei que muitos de vós adoram pedras e cristais. Temos aqui associado a São Miguel o diamante, a safira e o lápis azuli. Como já disse há pouco, o dia da semana é o domingo, mas muitas filosofias gostam também da terça-feira como sendo o dia de São Miguel Arcanjo. Eu respeito os dois, porque confesso que às vezes terça-feira ou sexta-feira para mim tem o mesmo significado e simbolismo, não pelo dia da semana, mas pela energia que está presente nesse dia da semana. O chakra correspondente ao raio azul é o chakra da garganta, isso também vocês já sabem, que é o quinto chakra. Virtudes relativamente a este raio: proteção, fé, perfeição, coragem, orientação divina e também valores espirituais do melhor. Podemos chamar São Miguel quando precisamos de orientação e proteção divinas, libertação dos medos e dos receios, que habitualmente são mais mentais que outra coisa, mas quando vem a fé tudo fica muito mais claro, para retirar dúvidas que possamos ter, fortalecimento da fé, e aqui é a falta de confiança em nós que muitas vezes está em causa, aperfeiçoamento espiritual, evolução da própria consciência, proteção energética, muito importante. Lembram-se daquela oração São Miguel à frente, São Miguel atrás? No vosso manual vão encontrar muito mais do que está hoje aqui exposto na aula, porque senão teria uma aula de 2 horas e não podia ser. Vão encontrar decretos, orações e muito mais informação detalhada sobre tudo aquilo que estivemos a dar agora. Mas as orações estão lá todas. Acho que 3 orações por raio, para poderem aproveitar bem esta força. Vamos encontrar também no primeiro raio a possibilidade de verificar que esta vibração de cor, este espectro solar, traz-nos a vontade divina, a fé, a proteção, a força e o poder. Portanto, é um empoderamento divino o que está presente no Arcanjo Miguel. Está bem? E com ele vem a fé. Porque é mesmo um complemento maravilhoso. As pessoas que nascem ao domingo ou que nascem sob a influência, eu aqui vou considerar também a terça-feira, vamos flexibilizar, porque há pessoas que se vão identificar também com esta descrição que vou fazer e nasceram, não ao domingo, mas à terça-feira. As pessoas que nascem sob a influência deste raio têm tendência a serem muito mais líderes, possuem capacidades de conexão mental, de muito mais capacidade executiva, ou seja, têm uma força muito mais masculina, digamos assim. São pessoas que têm ação, função para comunicar, acabam por ter um bocadinho esta habilidade da comunicação, nascem com a própria fé muito mais integrada, às vezes têm que trabalhar outras situações porque acham que estão lúcidos demais, ou seja, há coisas que têm que ser depois apuradas, mas todo o complemento de cada raio vai trazer, no fundo, o próprio equilíbrio. Mas o importante aqui é perceber as potencialidades espirituais que cada energia nos traz. Então, aqui com a ajuda de São Miguel, vamos potenciar tudo isto, e quem já nasceu aqui já traz um bocadinho disto muito mais vincado. Este raio acaba por simbolizar muito uma função de mensageiro, está bem? Corresponde ao reino do Pai Divino, ao Bem Supremo, a um plano também evolutivo. Aliás, São Miguel é considerado o príncipe ou responsável por todos os arcanjos. A chama azul é purificadora. Aliás, é a primeira camada de cor que colocamos na nossa aura, se bem se lembram, e permite também transformar a energia junto com a energia violeta, porque todos se complementam, e faz com que a verdadeira luz se possa manifestar. Então, São Miguel traz-nos lucidez e traz-nos clareza em termos de visão espiritual. E podemos, lá está, evocar São Miguel para proteção e também para purificação todos os dias. Aliás, podemos chamá-los todos os dias logo de manhã quando acordamos. A chama azul é irradiada essencialmente às terças-feiras, apesar de o dia de São Miguel ser o domingo. Muitas filosofias têm aqui uma descrição, eu estou a dar também a perspectiva como eu a vejo de uma forma subtil, está bem? Vamos considerar o dia de São Miguel, domingo e segunda. Esta força manifesta-se, o azul está mais presente à terça-feira.
Não quer dizer que não esteja ao domingo e em todos os dias da semana. Sintam também a vossa verdade e a vossa sensibilidade para perceber qual é, acima de tudo, que é o que nos interessa, o que é que se manifesta mais em nós em determinados momentos ou num determinado dia da semana especificamente. Mas sintam se não é o amarelinho dourado ou o branco luz que está ao domingo. Fica só uma dica, mas sintam a vossa verdade, porque também é importante que cada um possa sentir a verdade que o rodeia. No próximo slide, nós vamos encontrar então o segundo raio e vamos passar então à descrição do segundo raio. O segundo raio é uma chama amarela dourada, tem a ver com o arcanjo São Jofiel Arcanjo. A definição do nome é a beleza de Deus e o seu complemento divino é Constança ou Cristina. Os cristais ou as pedras associadas ao arcanjo Jofiel é o diamante, a safira e o topázio. E o dia da semana em que se manifesta mais, tendo em conta, lá está, as várias filosofias que se apresentam, é a segunda-feira e também o domingo, tal como São Miguel Arcanjo. Portanto, sinta, tendo em conta o dia em que nasceu, quais dos raios se manifesta mais em si ou qual dos raios precisa de resgatar para empoderar toda a sua vida. O dia da semana já falámos, o chakra é o chakra da coroa. Virtudes deste raio: sabedoria, iluminação, amor, paz, intuição, inteligência e às vezes também pode ser um bocadinho de inteligência emocional, que é sempre útil. Como e para que podemos evocar quando precisamos de ajuda? Podemos chamar então o arcanjo Jofiel para atividades intelectuais, equilíbrio entre o ego e a mente, que são sempre aquelas partes energéticas de nós que nos causam mais conflito interior, libertação também de vícios. Deixei-vos aqui também só por uma questão de prática muito rápida, quando precisamos nos libertar de algo que nos sufoca, que estão a atuar como dependências emocionais ou até processos de manipulação, podemos evocar o eu sou. Quando eu digo eu sou, é eu tenho o divino em mim. Então, frases muito simples como eu sou a sabedoria, eu sou a compreensão, eu sou a iluminação, eu sou a paciência, a prudência, enfim. Quando eu sou, eu digo Deus manifesta-se em mim e desta forma. Então, aqui fica uma sugestão já para começar a aplicar estes decretos, que também estão muito mais detalhados no manual que vai estar disponível na papelaria Aleixo aqui em Quarteira. E no próximo slide nós vamos só dar aqui uma pequenina descrição das pessoas que nasceram, não interessa se à segunda, se ao domingo, mas sobre a influência do segundo raio. Trazem na sua essência uma energia amorosa, por tendência, está bem? Possuem o desejo de conhecimento na sua forma mais pura. É o raio do professor no sentido mais elevado da palavra. É um aspecto também que corresponde a uma parte mais intrínseca deste raio, tem a ver com a energia da sabedoria e pode manifestar-se através da sua própria profissão, daquilo que escolha em termos de carreira profissional. Tem uma capacidade inata de irradiar e atrair também outras pessoas que buscam a mesma verdade, tem capacidade para facilitar no processo de transmissão de mensagem, quer para ensinar, quer também para aprender, personifica amor e sabedoria, está bem? Dá também a capacidade e permite a capacidade de ensinar, lá está, e de educar. Esta, digamos que é a parte mais intrínseca deste raio e que permite para quem nasceu num destes dias ter a apetência natural para manifestar uma forma de educar, se calhar de uma forma naturalmente mais pedagógica, sabe fazê-lo com muito mais naturalidade, independentemente da forma como escolha manifestar essa forma. Então fica aqui também uma das qualidades do segundo raio e que, quando precisamos destas características, podemos chamar então o arcanjo Jofiel para nos ajudar a dar esta clareza. Se formos então ao encontro do próximo slide,
Nós vamos trazer aqui o terceiro raio e vamos saber quem é Arcanjo São Samuel, ou Samuel para muitos. Então, São Samuel ou Samuel Arcanjo tem como definição, na base do seu nome, o que vê Deus. E a arqueia associada ao Arcanjo Fiel, o raio rosa, que por acaso até tem muito a ver com o chakra do coração, mas nós já lá vamos, tem a ver com a arqueia, a caridade. A caridade aqui é uma característica em termos da própria arqueia, mas poderíamos chamar em compaixão, amor incondicional, enfim, tantas possibilidades em termos de características afetivas e amorosas que uma verdadeira energia celestial já tem dentro de si. Então, os cristais e pedras associadas são o diamante também, já viram que o diamante está aqui muito presente, a esmeralda e também, não podia deixar de ser, o quartzo rosa. O dia da semana é considerado para o terceiro raio a terça e a quarta-feira e o chakra é o chakra do coração, o chakra cardíaco. Virtudes associadas: amor incondicional, compaixão, perdão e também criatividade. E quando precisamos de ajuda do arcanjo Samuel, podemos evocar a sua colaboração e, lá está, a arqueia vem com ele e vai nos permitir o quê? O que é que podemos solicitar ao arcanjo Samuel? Podemos evocar para termos mais equilíbrio, tolerância, criatividade, adoração no sentido de contemplação, de podermos apreciar as coisas bonitas e verdadeiras e aquilo que se calhar interessa, bondade, doçura, sensibilidade, desejo de ser o Deus em ação, no sentido de ser essa prática consciente, não ser apenas uma utopia. Somos muito bonitinhos, gostamos de Deus, mas depois fazemos mal ao vizinho, não é propriamente isto que se aplica, mas traz-nos a conexão também a uma certa harmonia. E esta harmonia tem muito a ver, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, pode-se refletir naquilo que eu sou. E esta trilogia acaba por trazer aqui muito mais credibilidade e muito mais conforto quando conseguimos atingir, na verdade, esse estado. Então, o arcanjo Samuel também nos ajuda a ser verdadeiros em todas as partes de nós. E às vezes é um desafio porque nós vivemos muitos estímulos e traz-nos aqui o desafio a sairmos do centro e podemos então chamar o arcanjo Samuel para nos voltar a trazer a este centro. O que é possível mais atingir com a sua ajuda? Eu vou só passar aqui para o slide anterior, só para terminar aqui a colaboração do arcanjo Samuel, e tem precisamente a ver com compreensão, misericórdia, compaixão, altruísmo, perdão, conforto, harmonia e a total comunhão com a vida, que também tem um bocadinho a ver com aquilo que disse há pouco de integração total e manifestação em verdade plena daquilo que nós somos. E então, no próximo slide, vou então dar um bocadinho a conhecer as pessoas que nasceram sob a influência do raio cor-de-rosa. Nasceram para encorajar e mostrar as capacidades que todos têm dentro de si de várias formas, ou a bem ou a mal, porque nem sempre um exemplo de vida vem-nos trazer o exemplo daquilo que devemos ser, mas também às vezes vem-nos trazer aquilo que não devemos ser. E então temos que saber nós observar os exemplos que queremos seguir. Nem todos os estímulos vêm de acordo com o mesmo grau evolutivo para nos confrontar precisamente em duas frentes diferentes. E o raio rosa supostamente traz-nos o amor, mas o amor também é por si só um desafio terreno. Mas as pessoas que trazem estas qualidades de manifestação e também de autoexpressão são muito mais integradas nesta consciência da comunicação do divino, produzem naturalmente esta energia, são muito mais expansíveis, sociáveis, comunicativas e também criativas. Enquanto almas atuam aqui com o dom de peculiar também de conseguirem manifestar o que querem fazer e conseguem se dedicar a isso de uma certa forma, são muito mais empenhadas, digamos assim, numa vertente mais não tão positiva. Eu diria que são pessoas muito teimosas, porque há sempre manifestações positivas e negativas nos raios, e o negativo não é que seja mau, é que está em processo
evolutivo. E podemos encontrar também aqui pessoas abençoadas com iluminação mental e que conseguem levar com muito mais força e a acreditar que é possível. E eu diria que são pessoas que conseguem resgatar a confiança quando ela faz falta. Têm mais este acréscimo porque nasceram nestes dias. Passando aqui para o nosso próximo slide, nós vamos ao encontro então do nosso quarto raio. E o que é que vamos encontrar no quarto raio? No quarto raio, já passando para o próximo slide, vamos então encontrar a cor branca, prata ou cristal. Portanto, aqui podemos andar muito entre estas tonalidades. Também se diz que o cristal pode ser aqui um bocadinho a cor transparente, que é uma das melhores cores que existem em nós, é a transparência. E vamos encontrar aqui quem? Arcanjo Gabriel, peço desculpa, eu estava a ver o azul e agora estava aqui assim devido a erro. Não, senhora, o arcanjo do quarto raio é o arcanjo Gabriel, São Gabriel Arcanjo, que também faz parte da trilogia reconhecida pela Igreja. E o arcanjo Gabriel significa Deus é a minha força, a arqueia é a esperança. Lá está, mais um belo complemento feminino para um arcanjo. Cristais e pedras associadas, diamante, continua presente, pérola e também o cristal de quartzo. O dia da semana é a quarta-feira e a sexta-feira. Cá está o dia de hoje. O chakra correspondente é o chakra da raiz, o primeiro chakra, aquele que abrimos logo quando nascemos, virtudes, pureza, ressurreição e também ascensão. Quando precisamos de luz do arcanjo Gabriel, podemos evocá-lo. E para quê? Quando precisamos precisamente de pureza, de integridade, autodisciplina, plenitude, lei divina, moralidade, facilita a simpatia, a generosidade, permite muito mais rapidez mental, percepção, afetividade, equilíbrio, harmonia, sabedoria, criatividade, unidade, intuição, também o cumprimento e orientação espiritual para prosseguir o seu propósito de vida e coragem, alegria e também realização pessoal. Toda a gente sabia que sexta-feira é um bom dia e não é só por ser, na verdade, um dia que representa aqui o quê? O início do fim de semana. E passando aqui para o nosso próximo slide, eu vou só passar aqui para o nosso quinto raio. Só faltam 2, está quase, mas no quinto raio o que é que nós vamos encontrar? Corresponde ao raio dos artistas. Eu vou só pedir aqui para o nosso quinto raio se manifestar, porque eu gostaria só aqui de descrever o que é que ele vai representar. Exatamente, o quinto raio é o raio verde, portanto o raio que nos vem trazer São Rafael Arcanjo, o nosso arcanjo curador, que utilizamos tanto também no Reiki, e portanto o raio, a cor verde, que tem como definição Deus cura. E a arqueia, o complemento divino do arcanjo Rafael, São Rafael Arcanjo, é precisamente a Mãe Maria, um dia que comemoramos aqui há 2 dias atrás, no dia 13 de maio, e que tem aqui de facto um simbolismo curador. Então, cristais e pedras associadas ao arcanjo Rafael é a esmeralda, jade, diamante, ele está sempre presente, e também o cristal de quartzo. O dia da semana em que este raio é intensificado é a quinta-feira e também a quarta-feira, e tem a ver com o chakra da terceira visão. As virtudes, verdade, cura, concentração, prosperidade e abundância, e podemos evocar o arcanjo Rafael quando precisamos do quê? Inspiração da verdade, cura, integridade, visão espiritual, permite também cura para o corpo físico, corpo mental e espiritual, e permite também que nos possamos focar muito mais em atividades mentais e artísticas e potencia este próprio aprendizado e a capacidade de apreender as matérias que vamos estudando. As pessoas que nasceram sobre esta influência ou quando pedem a ajuda deste raio, permite que lhes sejam facultadas todos os dons intelectuais, com muito mais precisão e foco. Portanto, ajuda aqui também no foco. Existem muitas pessoas que nasceram nesta influência e que vão manifestar profissionalmente a potência para serem cientistas, investigadores, psicólogos e também agentes de cura. Possuem o conhecimento direto por natureza
destas sabedorias ancestrais que depois se manifestam na sua profissão e acabam por ter uma tendência natural para viver em equilíbrio entre aquilo que são e aquilo que gostam de realizar. Quando precisamos deste raio e para podermos manter o equilíbrio no momento em que estamos a evocar a intenção do cultivo deste raio em nós, podemos pedi-lo e podemos acreditar que, quando o fazemos, podemos atingir aqui algumas características em nós que vão potenciar também a transformação através dos processos de cura. Este raio combina muito bem a ciência com a espiritualidade, permite esta integração, digamos assim, e dá a oportunidade a que a pessoa se desenvolva através da cor verde, uma capacidade intelectual muito maior. Verdade, justiça também é a cura daquilo que está no físico e que precisa, na verdade, de ser transformado. Portanto, isto é uma das qualidades que o raio verde nos traz. Passando já para o próximo slide, vamos encontrar então o sexto raio, e no sexto raio vamos encontrar o raio rubi, que é aqui liderado por o arcanjo Uriel, São Uriel Arcanjo. A definição deste nome representa o fogo de Deus e a sua arqueia é a aurora. Cristais e pedras associadas, granada e rubi, lindíssimas. Dias da semana em que é intensificado a sexta-feira e também a quinta-feira. O chakra associado é o plexo solar. Virtudes: paz interior, serenidade, esperança e confiança. Portanto, hoje também temos aqui o raio rubi conosco. Podemos evocar este raio quando precisamos do quê para a nossa vida? Amor ao próximo, serviço consciente, idealismo, compaixão, devoção. Percebam que tem muito a ver também com as características do arcanjo Jofiel. Graça divina, idealismo, paciência e serenidade. Uma das características do arcanjo Uriel é a paz e a transformação do medo em amor. Então, este raio permite, e as pessoas que nasceram neste raio se calhar já têm mais esta tendência porque nasceram nesta influência, ver o amor como a solução para tudo. E então, esta forma de ver as coisas acaba por trazer o quê? O idealismo, por vezes, e então é preciso mantermos outra vez os pés na terra porque reporta-nos para uma necessidade de consciência superior. É lá que está a verdade, mas nós temos que a trazer cá para baixo. E então a necessidade associativa à nossa vida pode ser aqui pedida em simultâneo: paz, consciência e transportar todo este potencial aqui para a Terra, onde estamos agora e onde precisamos de viver a nossa existência. E é possível trazer a paz cá para baixo. É preciso trazer a paz e é necessário, mas também é possível fazê-lo com muita consciência através do arcanjo Uriel. E no próximo slide, só para finalizar, o raio associado ao nosso arcanjo Uriel, que é o raio rubi. Estas pessoas correspondem e que pertencem à influência deste raio, gostam de rituais, de práticas espirituais, têm uma apetência para viver num mundo mais místico, são mais amorosas, têm um desejo ardente pelo culto divino, são entusiastas e motivadoras. Habitualmente apresentam-se calmas, serenas, contemplativas, com sentido de transformação, cuidadoras por natureza. Acho que tem muito a ver também aqui com o arquétipo da mãe, deixamos isso para mais tarde. Tendência para terem vincadas uma personalidade muito serena, com muita paciência e empenho nos seus objetivos. Eu costumo dizer que não é tanto teimosia, mas é mais persistência, mas está associado de facto a este raio. Esta energia deste raio tem também o seu ápice na sua manifestação na época de Jesus, tem muito a ver também com esta energia: devoção, idealismo, amor, ternura, lealdade, intuição e também reverência. É a energia que Jesus tinha quando manifestou a sua missão, introduzindo assim a era do amor no planeta. As pessoas que possuem esta capacidade do culto ao divino com plena consciência poderão manifestar naturalmente esta tendência de culto em termos daquilo que chamamos hoje a energia crística ou do amor. Passando para o nosso último slide. O nosso último e sétimo raio, que ainda temos mais dois, penso eu, ou três. Temos aqui então
o nosso sétimo raio, o raio violeta, que tem a ver com o raio da transmutação, e vamos encontrar São Zadkiel Arcanjo. A definição deste nome tem a ver com a justiça de Deus, e a arqueia é a ametista, que é precisamente uma das pedras, um dos cristais mais utilizados para a transmutação em ambientes e espaços e também em nós. Vamos encontrar aqui também como pedras e cristais associados, lá está, a ametista, mas também a opala, que é uma pedra lindíssima. O dia da semana que é intensificado é o sábado e o chakra correspondente é o chakra da coroa também. Virtudes, transmutação, ordem, diplomacia, alquimia e libertação de karma. Podemos evocar para força, perseverança, coragem, cortesia, habilidade de usar os poderes, está ali um erro que eu depois vou ter que retificar. Usar os poderes da alma para fins espirituais, cooperação com o todo, capacidade de interpretação mais justa e manifestação também da própria divindade em si. Portanto, permite a transmutação do filtro e transformar numa realidade muito mais clara e muito mais verdadeira, se calhar, aqui que é a manifestação da sua própria essência. E no próximo slide, e penúltimo, salvo erro, as pessoas que nasceram sob a influência deste raio têm uma forte presença física em termos da sua aparência, digamos que fisicamente têm um ar muito mais robusto, um espírito muito ancorado no plano físico, são abençoadas com a capacidade e disciplina, portanto, atenção a quem nasceu a um sábado, são ligadas também ao culto, gostam de cerimónias, de rituais, de procissões, dentro de quem aprecie, portanto, todo este contexto, mesmo em termos culturais, possuem a capacidade de utilizar a ajuda do reino elemental e gostam de levar a manifestação divina aos diversos planos do planeta. Digamos, têm facilidade até de viagens astrais. Características destas pessoas: devoção, idealismo, amor, ternura, lealdade, intuição e também reverência. Está com a capacidade, e tem a capacidade, este raio permite, de ancorarmos também o que se passa no plano físico e no plano etérico ou no plano celestial, dando permissão, digamos que a uma maior conexão em harmonia, permite ancorar o plano divino no plano físico através de uma certa harmonia, transformando e transmutando as energias que bloqueiam e que o impedem. Os mestres deste raio, Saint-Germain é um deles, vão encontrar depois também no vosso manual, trabalham também, e existe a possibilidade, ao evocarmos este raio, de trabalharmos também a confiança para conseguirmos alcançar este estado em nós. Portanto, daí o chamado raio violeta ser o raio da chama transmutadora. E no próximo slide, e já porque já vamos também com uma aula um bocadinho extensa e estamos mesmo a terminar, vou-vos deixar uma pequenina oração. Todos os raios e vão encontrar no vosso manual muitas orações para todos os raios. Lá está, poderão adquirir o manual na papelaria Aleixo e também vou enviar por e-mail para quem tem e-mail, mas vou-vos deixar com uma oração do sexto raio, uma oração lindíssima, todas são muito bonitas, esta foi escolhida aleatoriamente, mas também com o significado daquilo que representa o dia de sexta-feira. E uma das homenagens ao dia de sexta-feira e uma das evocações que podemos fazer à sexta-feira é precisamente pedir a paz. Então que possamos todos, através desta oração, pedir a paz para o mundo, pedir a paz para nós próprios, que é aqui que começa a paz no mundo, e que possamos todos abraçar numa oração em jeito de agradecimento divino, porque é para isso que serve a oração, um momento de união e um momento de conexão a todo um bem universal que afinal do qual fazemos todos parte. Então aqui fica em jeito de despedida esta oração. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu levo o amor, onde houver ofensa que eu levo o perdão, onde houver discórdia que eu levo a união, onde houver dúvida que eu levo a fé, onde houver erro que eu levo a verdade, onde houver desespero que eu levo a esperança, onde houver tristeza que eu levo a alegria, onde houver trevas que eu levo a luz.
Mestres, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. É sempre um momento de emoção, esta oração, porque traz, na verdade, um sentido de agradecimento muito profundo àquilo que é a nossa existência e a tudo o que é esta bênção que, na verdade, temos na nossa vida. Desejo-vos a continuação de uma excelente tarde, muito poderosa em raios. Aliás, desejo uma excelente semana, cheia de cor, cheia de arco-íris e plena de amor e de alegria e de todas as coisas boas que queiram na vossa vida. Até para a semana, um grande beijinho no coração e um excelente fim de semana também.